Shalom, seja muito bem-vindo a mais uma devocional 365 dias rompendo o limite. E o nosso tema de hoje é: você vai sair de cena. Você vai sair de cena. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 a 19, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intencionalmente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para que eles pudessem passar. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomado de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e a seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quando os que tinham acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Temos uma tendência natural de formar nosso próprio reino. As pessoas nos querem como Saul, o seu bezerro de ouro, escolhido segundo o padrão humano para satisfazer o ego. O Senhor não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Jesus tabernaculou entre nós. Foi um missionário que saiu de uma cena do céu e se contextualizou, comeu nossa comida e falou a nossa língua. O missionário é aquele que é capaz de transformar seu ambiente na conquista, no lugar mais cobiçado da terra. Não existe lugar difícil, mas gente fora do propósito. Não temos que fazer aquilo que nos evidencia, mas o que fomos chamados para fazer. E como usar uma faca no lugar na chave da fenda. Hoje as pessoas têm voltado seus olhos para onde estão os holofotes, onde são vistas ou são destaques. Quando estamos em evidência, podemos sofrer algum prejuízo. Por isso, às vezes, é necessário sair de cena. Analise como será e verifique se a sua vida devocional
sua adoração continua agradando a Deus. Pode ser hora de sair da evidência e se dedicar ao relacionamento com Deus. Deus abençoe o seu dia. Shalom.